Olá, amigos do curso Elétrica e CIA, aqui é o seu amigo Alex Lima, pronto para mais um quadro do Jabá, o nosso famoso Jabá que acontece aos finais de semana. Olha, João Pedro, lá do Ceará, ele me mandou a seguinte pergunta: professor, o meu sistema fotovoltaico está aquecendo os cabos, é normal? Olha, acompanhe comigo esse vídeo até o final, porque eu quero trazer uma informação técnica de alto nível que você só encontra aqui no nosso canal. Então, vamos lá. Então, beleza, gente, olha, muita gente acha que o cabo, o condutor elétrico, não pode, em momento nenhum, sofrer aquecimento. E não é bem assim. Dependendo de como acontece o aquecimento e da frequência, ou seja, a quantidade de vezes que esse aquecimento está acontecendo, pode ser normal ou não. Então tudo tem que ter um conhecimento técnico para você definir isso. E para a gente entender, nós temos que buscar o quê? As normas na elétrica. Sistema fotovoltaico não é um sistema único, independente. Ele está atrelado à elétrica. A energia solar fotovoltaica é uma área da elétrica, então nós temos que consultar a elétrica para poder entender. Sistema fotovoltaico trabalha basicamente com dois tipos de cabos, de condutores, tá? Então nós vamos focar nesses dois condutores. Por quê? Um condutor, ele tem, de acordo com o seu isolamento, o seu material que isola, ele pode segurar, ou seja, suportar uma determinada temperatura máxima, tá? Olha, o cabo que a gente usa no lado da corrente contínua, que é o cabo da elétrica que a gente usa aí para fazer instalações elétricas predial, esse aqui é um cabo que tem esse isolamento em PVC. E pela norma, esse cabo, tá, suporta uma temperatura máxima de 70 graus. Então esse cabo aqui, que a gente usa na saída da corrente alternada, ele tem uma capacidade de suportar temperatura de até 70 graus. Show! Já esse cabo, que a gente chama de cabo solar, que a gente utiliza na corrente contínua, lá em cima, na string, desce, chega na string box. Esse cabo aqui, que tem umas condições especiais, ele tem um isolamento duplo. A Conduspar, que é o fabricante desse cabo, desse condutor, informa que ele suporta a temperatura de até 120 graus. Beleza? Então, o cabo ele tem condição de suportar temperaturas. Beleza? Mas o sistema está aquecendo. Você pode usar um termômetro para poder verificar qual é a temperatura, se está dentro disso. Lá em cima, onde utiliza o cabo solar, nos painéis, a temperatura vai sempre existir lá, porque o sol vai aquecer, por baixo do painel é muito quente e esses cabos vão ficar sempre numa determinada temperatura. Então é normal para um cabo solar sofrer aquecimento alto lá em cima nos módulos. Já na chegada ali na string box, ele já não deve ter aquecimento. Se tiver, no momento de pico, no momento de geração máxima dos módulos, ele pode sofrer até um pouco de aquecimento, mas não muito. E esse aquecimento tem que ser só em horário de pico. É por isso que um cabo ele tem capacidade de suportar a temperatura, porque em momentos de pico de corrente, ele vai de repente aquecer. E depois que passar esse período do pico, ele vai normalizar a temperatura. Então, um circuito elétrico, ele tem que ter essa condição, ou seja, o condutor elétrico tem que ter a condição de suportar determinadas temperaturas. A temperatura máxima do cabo, do condutor, é chamada de temperatura de sobrecarga. E essa temperatura de sobrecarga, que é a temperatura máxima, por exemplo, esse cabo aqui, 70 graus é a temperatura de sobrecarga.
ela pode acontecer, mas não pode permanecer. No momento de pico, vamos supor, uma instalação elétrica que não seja fotovoltaico. Você acionou 3 motores. Os 3 motores, você dimensionou o cabo para suportar a corrente. Mas na hora que os 3 motores ligaram ao mesmo tempo, teve ali um pico e aí ele sofreu algum aquecimento. E quando terminar o pico, ele vai normalizar. Até aí é normal, mas se permanecer aquecendo ali na temperatura de sobrecarga o tempo inteiro, não é normal. Aí tem que verificar, provavelmente há um erro no dimensionamento dos cabos, certo? A temperatura de sobrecarga, essa temperatura máxima, que no caso aqui é 70 graus, ela pode acontecer às vezes e existe períodos máximo. Por exemplo, a norma diz que no período de um ano, é no máximo 100 horas que isso pode acontecer. Tá? É lógico que a gente, na prática, nós não vamos ficar monitorando isso, tá? Mas os testes entenderam que 100 horas que vão acontecer de forma intermitente, não é 100 horas contínua, tá? Mas hoje alcançou o pico, ficou ali 15 minutos na tensão, na temperatura de sobrecarga, depois normalizou. Então a norma pede que isso aí aconteça 100 horas em 12 meses. Então assim, por que que isso acontece? O que influencia nesse aquecimento? A resistividade do condutor e o comprimento do condutor. Então um condutor muito comprido, ele pode sofrer aquecimento por causa do seu tamanho. E o outro é a seção do cabo. E como que você resolve isso? Aumentando a seção do cabo. Aumentando a seção do cabo, você diminui a resistência. Diminuindo a resistência, os elétrons, a corrente, ela flui melhor sem nada resistindo. Então ela não vai haver aquecimento. Então assim, o meu sistema, ele aqueceu num determinado dia, eu notei que ele estava ali um pouco quente. Você pode até usar um termômetro para poder medir essa temperatura, ver se está de acordo com o que o fabricante aí põe nele lá. Ó, 70 graus, estava dando 38, 40 graus, mas depois normalizou. Não tem problema nenhum, porque ele suporta, tá? Agora, ele mantém uma temperatura constante, tá aqui, ó, 50 graus, 30, 38, 40 graus, mas o dia inteiro. O dia inteiro, não é só no horário de pico, é o dia inteiro. Para tudo e faz os cálculos aí desse cabo, calcula novamente aí a corrente do circuito, a tensão e corrente, para saber qual é a seção correta para esse cabo, porque tem coisa errada. Agora, aqueceu, foi um dia de muita irradiação solar, eu notei que no momento do pico, meio-dia, 1h da tarde, o cabo chegou a aquecer, mas depois normalizou. Você monitora mais um pouco para ver se isso vai acontecer todos os dias, porque também, se isso está acontecendo todos os dias, você tem que refazer os cálculos e aumentar a seção em milímetro quadrado desse condutor. E aí automaticamente vai parar esse aquecimento, tá? Pode ser que tenha defeito em algum equipamento, controlador de carga em curto, inversor de tensão em curto, ou com algum problema que está causando o aquecimento dos cabos. Isso já é uma outra questão. No sistema on-grid, conectado à rede, raramente a gente vai ver aquecimento, porque trabalha-se com tensão alta. Então você só vai ter o aquecimento do cabo lá em cima nos painéis, por causa do sol que aquece. Então o cabo, você vai chegar lá no sol quente, você vai pegar por baixo da placa, vai segurar ali, ou botar um termômetro, que é o mais indicado. Você vai simplesmente perceber que está quente, mas é por causa da temperatura ambiente, por causa do sol. Legal, gente? Então, analisem o conhecimento técnico, essas informações técnicas que eu passei para você, é que vai determinar aí se você precisa
fazer alguma mudança ou não, se isso está normal. Legal? Deixe o seu comentário aqui na descrição, participe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.